eu já fui essa pessoa de achar que o meu caso não tinha jeito, né? Que o meu caso não tinha solução. Há 10 anos lá atrás, quando eu tive a minha primeira crise de dor de coluna, e eu tive uma vez e depois tive outra vez muito forte, naquele momento eu só pensava que eu não vou mais conseguir correr, que era o que eu estava gostando de fazer naquele momento. Como é que eu vou trabalhar promovendo saúde para as pessoas? Na época que eu tive a minha primeira crise de dor de coluna, eu trabalhava de personal, eu trabalhava na musculação, dava aula de hidroginástica, e aí eu só pensei, como é que eu vou trabalhar, promover saúde para essas pessoas se nem eu mesmo tenho saúde? Então eu não achava que eu teria jeito. Por quê? Porque minha dor era muito forte. E eu não era uma pessoa sedentária, eu era uma pessoa ativa, sempre me exercitei, mas a minha dor era muito forte. Eu não via solução para aquilo. Não foi uma vez, foram outras vezes que isso aconteceu. Então, eu sou essa pessoa que lá atrás eu achava que o meu caso não tinha solução. Como Fátima aqui, que acabou de falar aqui para você, ela também já foi uma pessoa que lá atrás ela achava que o caso dela não tinha solução, que ela tinha que se acostumar com as dores dela, que ela tinha que aprender a lidar com a dor, que ela tinha que se privar dos movimentos no dia dela para não sentir dor, que ela tinha que tomar aquele remedinho na hora que a dor apertasse, a pregabalina, entendeu? Então, não foi só comigo, não foi só com Fátima, foram com várias outras pessoas, tá? Tem um aluno meu, Lúcio, que a primeira vez que ele começou, ele iniciou o protocolo, o exercício 1, aqueles que eu passei para vocês ontem. Ele fez aquele exercício 1 do protocolo. 1 ou foi 2 dias depois, ele me mandou um áudio assim, arrasado, que estava com muita dor, que tal, eu não lembro assim exatamente o certo, mas ele estava angustiado e eu senti como se tivesse uma raivinha de mim ali naquele momento. De, poxa, eu nem estava tão ruim assim, fiz esse exercício que Kate passou e agora a minha dor está maior. Como assim, né? Será se realmente esse é o caminho? E ele também, como todas essas pessoas que eu acabei falando, vivia numa vida achando que era descrente, que ele não tinha mais como solucionar essa... Eu vou compartilhar hoje aqui nos stories, quando acabar a aula, os áudios do Lúcio. Esse Lúcio que eu estou falando aqui para vocês, né? E aí ele me mandou e eu disse, siga fazendo. Siga pro exercício 2, siga pro exercício 3, dê continuidade. E aí ele foi, eu acho que não, mesmo não acreditando muito em mim, mas ele foi, deu continuidade. E ele melhorou muito. Não foi menos de uma semana, ele me mandou outro áudio sendo outra pessoa. Não era aquele Lúcio que estava descrente do que eu estava falando, que estava angustiado de dor. Era um Lúcio que não estava com dor e que estava confiando no que eu estava falando. Era um Lúcio que estava acreditando que sim, ele poderia se livrar da dor de coluna dele com exercício. E no mais, ele falou bem assim, Kate, a gente fica muito descrente. A gente fica descrente porque a gente pensa assim, como é que esse simples exercício vai fazer isso? Como é? E aí ele falou isso, e aí a gente quer ir pro caminho do remédio, que é o caminho conhecido pra gente. A gente sabe que se a gente tomar aquele remedinho, a dor vai passar. E esse caminho que Kate está apresentando é um caminho que eu não conheço. É um caminho novo. Será se realmente funciona? Entendeu? E o que é que eu quero? Cadê Demara? Demara já tá aí, Pedro. Demara, Fátima e Pedro. A Adriele também está aqui todas as lives, né, Adriele? Essa semana de aquecimento, ela não perdeu aqui as lives. Milton, meu aluno Milton, sempre está presente aqui. Esse Vaginho também sempre está presente aqui. Sandra está acompanhando aqui todas as nossas lives de aquecimento. Arielle, eu já vi a Arielle aqui. Lucy, eu já fiz live aqui com Lucy. Foi uma live maravilhosa. Eu já fiz uma live com Lucy. E ensinei alguns exercícios para ela fazer no trabalho dela. Não foi, Lucy? Tem várias pessoas aqui que eu sempre estou vendo aqui todos os dias. Esse Rafa também tá aqui acompanhando as nossas lives. Joana maravilhosa também tá sempre presente. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Aí, ó, Demara já respondeu. Demara tá aqui. Soninha também, ó, essa Soninha também tá todos os dias aqui, né? Então, assim, voltando lá à história do Lúcio. Quando terminar, eu vou compartilhar lá nos stories o áudio dele. Então, era o mundo que ele vivia, né? Era a realidade dele, era o que ele sabia, né?
Era o que ele sabia. Ele sabia que ele tinha que tomar o remédio para aliviar a dor e assim foi, tá? E aí, o que é que eu quero falar? Primeiro, eu quero dar 2 pontos que eu quero puxar agora, antes de eu explicar, de eu mostrar que seu caso tem solução ou não. Eu quero linkar 2 pontos aqui com a cirurgia, né? Existem aquelas pessoas que já fizeram a cirurgia de coluna e que continuam sentindo dor. Existem aquelas pessoas que têm um diagnóstico que o médico que o médico disse que ela precisa de uma cirurgia. E existe também aquelas pessoas que acham que a dor dela é tão forte, que ela já fez de tudo, que eu já fiz fisioterapia, já fui por remédio, eu já repeti os exames, e que ela acha, eu acho que só uma cirurgia vai resolver a minha dor. Por que as pessoas às vezes estão com tanta dor e acham que só a cirurgia vai resolver a dor dela? Porque nós estamos acostumados a, tipo, outras cirurgias resolverem a dor, né? A pessoa tá lá com a pedra nos rins. Ela vai lá, tira a pedra nos rins e a dor dela desaparece. A pessoa tá lá com a vesícula, né? Se eu não me engano. A pessoa vai lá, tira a vesícula e acabou a dor dela. Então, por isso que as pessoas acabam achando, poxa, então se eu fizer uma cirurgia da coluna, eu não vou mais sentir dor. E aí as pessoas, muitas vezes, acabam tendo um falso diagnóstico, sendo uma pessoa que não precisaria de uma cirurgia e acaba fazendo a cirurgia. Então, o primeiro ponto é as pessoas que acham e falam, Kate, meu caso é cirúrgico. O médico já disse que meu caso é cirúrgico, tá? Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou achando, o médico já me disse. E aí eu quero alertar vocês para alguns pontos, né? O médico lhe disse, nós vivemos num mundo muito capitalista, né? Ele muitas vezes está mais preocupado com o rendimento dele do que com a sua própria saúde. E por que eu estou falando isso? Porque 95% das pessoas que sentem dor de coluna não são caso cirúrgico. Mas, Kate, o que é que eu faço se um médico me disse que o meu caso é cirúrgico? O que é que você faz? Você vai em outro médico. Você vai em outro médico. Você vai em outro médico. Se 3 médicos falarem, olha, Maria, seu caso realmente é cirúrgico, aí eu posso começar a acreditar que você está nos 5% das pessoas que realmente precisam de uma cirurgia. Caso contrário, não. E outro parênteses. O médico disse que meu caso é cirúrgico, mas eu vou tentar não fazer a cirurgia. E o que é que eu preciso fazer para eu me livrar dessa cirurgia? Eu preciso fazer o exercício, eu preciso trabalhar minha coluna, eu preciso seguir aquela sequenciazinha que eu falo toda hora. Soltar os trilhos, desbloquear, destravar, dar força, da resistência à coluna. Você tem que buscar um tratamento ativo, um tratamento à base de movimento. Kate, mas já tem um mês que eu tô fazendo e eu não tô melhor. Eu já te disse que o que você sente lá na sua coluna não tem um mês que tá ali, ó, há tempos. Então não é um mês que você tá fazendo o exercício, você não tá melhor? Continue. Vá melhorando, vá fazendo o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo. Eu estou aqui todos os dias aprendendo como eu vou fazer o meu tratamento de dor de coluna para eu não ser uma pessoa que vai lá, se submete a uma cirurgia e meu caso nem era cirúrgico. Aí tá, pronto. Esse é um ponto. As pessoas que o médico fala, algum médico já falou que seu caso é cirúrgico. Outro ponto é das pessoas que já fizeram cirurgia. Tem alguém aqui que está me assistindo que já fez alguma cirurgia de coluna? A pessoa que já fez uma cirurgia de coluna e ela continua sentindo dor. E o que é que acontece? Essa pessoa que fez uma cirurgia de coluna e ela continuou sentindo dor, ela pensava que a cirurgia de coluna dela ia ser como lá uma pedra nos rins, que tira lá a pedrinha, acabou a dor. Como a unhazinha encravada, tira lá a unha encravada e acabou a dor. Ela pensa que era como a vesícula, remove lá a vesícula, acabou a dor. E por falta de conhecimento, por falta de informação, ela criou uma perspectiva que ela ia fazer aquela cirurgia e que ela não iria mais sentir dor. E aí a pessoa vai, a Amanda está aqui falando, a Amanda já fez uma cirurgia de dor de coluna. E eu te pergunto, Amanda, você já fez a cirurgia de coluna, você sente dor de coluna? Vamos esperar a Amanda aqui responder. E aí a pessoa estava certa que aquela cirurgia ia tirar a dor dela. Mas vamos supor que aquela pessoa realmente fosse uma pessoa que precisasse de uma cirurgia.
Vamos supor que aquela pessoa realmente precisava fazer uma artrodese entre uma vértebra e outra, foi lá, colocou vários parafusos. Vamos supor que essa pessoa, olha, a Amanda aí colocou, sim, sinto muitas dores. E por que a Amanda sente dor? Vamos lá. Tá, vamos supor que ela tenha feito a cirurgia lá de artrodese, colocou o pino aqui entre uma vértebra e outra, criou um bloco, até piorou. Gente, não sou eu que tô falando, a Amanda tá aí contando a história dela. E a história dela tá servindo de lição para vocês. A Amanda foi lá, colocou, vamos supor que ela colocou um pino aqui entre uma vértebra e outra, fez aqui uma artrodese, só que ela tinha certeza que ela fez a cirurgia, submeteu a anestesia, pós-operatório, gastou com remédio, tomou muito remédio, todo aquele negócio que a gente precisa de uma cirurgia. E depois o que aconteceu com ela? Ela achou que o problema dela estava resolvido, não se movimenta, não tratava a coluna, ficou de repouso. Não estou dizendo que é seu caso, viu, Amanda? Mas muitas vezes uma pessoa sedentária, não sabe o que tem que fazer com a coluna, não sabe como tem que movimentar essa coluna, e ela vai levando a vida dela, daqui a pouco as dores voltam. Por que as dores voltam? Ela resolveu o problema aqui da artrodese dela, só que a coluna dela toda continua travada, o nervo continua sendo apertado, ela continua sedentária, ela continua sem tratado a coluna dela. O fato dela ter gerado um bloco aqui entre esse disco e outro faz com que essa vértebra trabalhe mais, essa daqui fica imobilizada, faz com que essa trabalhe mais. E aí, como ela não tem mais essa mobilidade entre essa vértebra e outra, ela começa a usar mais dos outros discos. Então, ela começa a recrutar mais das outras partes da coluna. Só que ela começa a usar mais das outras partes da coluna que não estão preparadas para esse trabalho extra. Por quê? Porque ela não está destravando a coluna, ela não está deixando a coluna dela forte, ela não está movimentando. Ela não está tirando o atrito da coluna dela. Tudo bem, a cirurgia dela possa ser que tenha sido uma cirurgia que ela realmente precisasse, uma cirurgia de sucesso que resolveu aquele problema dela, só que o problema da coluna dela não foi resolvido. Ela vai continuar com dor, porque só o exercício, botem aqui, olha, só o movimento, o que é que vai tratar a sua dor? Ela precisa de uma cirurgia por algum caso específico. Ela fez a cirurgia dela, mas a dor só será tratada com exercício. A dor só será tratada com movimento.